Fala, Luciano, meu parceiro. Como é que tá ouvindo aí o áudio? Pastor Rocha, beleza? Fala, Zé. Fiquem espertos aí, galera. Daqui um pouquinho o professor Ferretti tá chegando aí. A gente vai começar essa resenha. Tá bom o áudio? Fala, Wilton. Sempre temos a bronze aí, hein, velho? Tá show? Gordeira Futsal. Pô, quem que é Gordeira Futsal? Não tô... Pô, quem que é? Daneliuk? É isso? Pô, só que falta. A iluminação é massa aqui também, né? Compartilhe e mandem pra galera aí, pessoal, porque essa live vai ser muito fera. Tá fera o cabelo, né, Luquinhas? Valeu, Filipão. Helder, e aí, meu parceiro, negão? Vão chegando aí, galera. Vão chegando aí, porque já o professor Ferretti está na área aí. Serginho Bigode. Pô, uma das melhores resenhas aqui foi com o Serginho. Que prazer conversar contigo. Que fera resenha contigo, Serginho. Sou teu fã, cara. Meu filho. Vocês vão sim, vão realizar uma ótima campanha aí, Wilton. Vai ser muito legal, amém, nós dois, exatamente. Pô, tipo, esse cenário é preocupante, né, cara? Porque é um universo que nós não imaginávamos que, e pode ser alguma a gente imaginou passar por algo parecido. Mas nem nos sonhos mais malucos das vidas da gente a gente imaginou. Porque olha a grande sacada. Olha a grande sacada. Esse negócio aqui, cara, é algo que a gente via em filme, velho. Década de 80, década de 90. Ô, Tonhão, cara, quando que a gente vai resenhar um pouquinho, hein? Acho que tu tem muito a acrescentar pra gente aí, cara. Vejam, ó, eu vou conversar contigo a semana que vem pra gente ter uma resenha legal aí. Tonhão tem uma experiência gigantesca na quadra e fora dela agora tem feito ótimos trabalhos lá em Chopinzinho, ano após ano. Tá muito legal. Deixa eu ver se o professor já está por aqui. É, fiquei esperto aí, Tonhão. Aí. Deixa eu convidar o professor Ferretti aqui. Aí. Fala, Jubá. Fala, professor! E aí, meu amigo? Pô, que prazer legal? conversar contigo. Tudo legal. Que prazer conversar contigo. Prazer é meu amigo. Não, mas é mais meu, porque eu tenho uma relação contigo, uma admiração gigantesca. Desde 2003, 2002, quando eu fiz um curso contigo, lá em Santa Maria, e pedi para fazer o estágio. Tu disse para mim, pô, vai lá. O senhor disse para mim, vai lá, que eu tô te esperando. E um dia liguei para ti, ó, tô indo embora. Vou lá fazer estágio contigo. Me receberam super bem, com as portas abertas. Depois na seleção a mesma coisa. Nas outras vezes já no outro formato, já mais formalizado, a escola de treinadores, e o senhor me recebeu super bem sempre. Tenho muita admiração por ti, pelo teu trabalho, muita admiração por quem o senhor é, pelo significado que o senhor tem no, não só no futsal, mas no esporte em geral. Me sinto muito honrado em tê-lo aqui comigo. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Obrigado mesmo, professor. Travou, não sei se ele ouviu. Deixa eu ver. Saiu, vou convidar de novo aqui. Vamos lá. Acho que ele caiu. Aí. Já tá vindo o professor Ferretti de novo, pessoal. Estamos de volta. Aí. Não sei se o senhor conseguiu ouvir o que eu falei.
Escutei, cara, e era a nossa obrigação. Como é a nossa obrigação, atender todo mundo bem, meu amigo. Foi um prazer te receber e desfrutar da sua amizade todos esses anos. Oh, muito tempo que eu tenho muita admiração para o senhor, principalmente pela maneira como o senhor sempre me recebeu, sempre me trata. E tê-lo aqui para essa conversa aqui, para mim, é espetacular. E eu já começo o seguinte aqui. Há algo que tu ainda não fez nesse esporte ainda? Que tu almeja ainda? Qual é o teu grande sonho ainda na modalidade? Ah, legal. Tu tem sempre. Eu acho que a vida do treinador tem sempre um projeto, tem sempre um projeto adiante, né? Por mais que tu tenha realizado muitos, o mais importante é o próximo, né? Porque o que passou, passou. Pô, e o meu desejo é que a seleção vá muito bem no próximo Mundial. Sei lá se ele vai se realizar esse ano. Com essa situação toda, já não se sabe mais se o Mundial vai ser confirmado. E que a gente possa, depois de ter perdido na Colômbia, retomar o título do mundo aí junto do Marquinhos Xavier. Pô, esse é um projeto pessoal que a gente tem acalentado com muito carinho. Ao longo desse tempo todo, o senhor tem formado muitos treinadores. Muitos treinadores que a gente tem hoje em dia passam pelas suas mãos literalmente. Falar de treinador de futsal é quase que impossível a gente não imaginar um treinador hoje no Brasil que não tenha passado pelo menos uma experiência contigo. É muito raro. E o que tu pensa, o que o senhor pensa sempre a respeito disso? Nessa sua preocupação. O senhor tem essa preocupação com a formação dos treinadores? Tenho, sempre tive, porque eu tenho dito que na época que eu comecei, há quase 45 anos atrás, em 76, o treinador era praticamente um autodidata. Não haviam cursos, não haviam livros, não havia internet, não havia nada, não havia estágio, não havia nada. E eu tive muita dificuldade, tu vai aprendendo por ensaio e erro, né? E, Exatamente. uma das missões que eu sempre tive na minha carreira a partir de um determinado momento, pô, é facilitar o aprendizado de todo mundo. Pô, isso é uma coisa que mais me dá prazer. Embora eu seja treinador, me dá bastante prazer ser professor, né? Dentro das minhas limitações, ensinar os treinadores a ensinar os treinadores a treinar. Essa é a coisa mais legal que tem. Vale mais que um título, vale mais que o resultado de um jogo, porque tu vê o progresso das pessoas é um negócio que te dá muita satisfação. E essa satisfação que o senhor tem, ela diz, é o mesmo tipo de satisfação quando acontece na quadra com o time de futsal ou é diferente? São satisfações diferentes, né? Porque o trabalho de quadra é um trabalho que depende basicamente do resultado, né? Normalmente dos bons resultados. Aí, claro, tu trabalha para isso, é para isso que o treinador tá, né? O treinador tem que ter esse foco na vitória, foco no resultado. Sendo assim, ele vai para frente, ou ele vai para cima, né? Agora, Exatamente. já o trabalho de capacitação dos treinadores é um outro trabalho, né? Um trabalho cheio de detalhe, né? É um trabalho que visa preencher as inquietudes dos treinadores que te visitam nos eventos, entendeu? Sem enrolation, né? Sem encher linguiça, né? Você tentando passar para o pessoal, evidentemente todo mundo tem as suas limitações, eu também tenho as minhas, mas tentando passar para o pessoal tudo aquilo que você sabe, né? Então são duas frentes de trabalho diferentes, sem dúvida nenhuma. Embora tu fale do mesmo assunto. Faz o mesmo assunto, tem a satisfação talvez do mesmo nível, mas em aspectos diferentes. E como que o senhor vê a formação de treinadores de futsal no Brasil atualmente? Não só do futsal, mas a formação esportiva em geral, dos professores que saem hoje para trabalhar com crianças, com adultos, enfim, a formação de modo geral. Eu acho que a faculdade peca muito, né? A gente a gente vê que as faculdades, o professor, se ele não tiver a iniciativa de aprender por conta própria, através de cursos, seminários, estágios, ele vai ter muita dificuldade a partir, ficando só dentro do conteúdo que a faculdade ensina, que é o mínimo, né? Mas, de qualquer maneira, a gente está vivendo um momento de uma explosão de conhecimento, né? Não aprende quem não quer, diferentemente do que acontecia, Exatamente. diferentemente do que acontecia antes. Aliás, até antes era ruim porque não tinha nada. Agora talvez não seja tão bom porque tem demais. Se as pessoas não souberem filtrar esse conhecimento, entendeu? Ele não serve para muita coisa. Acho que a gente está num momento de repensar
como é que a gente usa essa explosão de conhecimentos, né? É um negócio, uma overdose de conhecimentos. E eu acho que uma das coisas mais importantes para o treinador estudar é a metodologia do treino. Ele saber com Exatamente. critério, ele saber com critério aplicar isso aí que ele aprende, né? Porque é bastante coisa, muito melhor que antes. Mas essa overdose de conhecimentos também pode atrapalhar se o cara estiver apenas preocupado em saber conteúdo. Ele tem que não só saber como aplicar esse conteúdo. E isso se chama metodologia do treino. Tem muito a ver com a funcionalidade, aprender conteúdo e ser prático, aplicar lá dentro, lá que é o que vale, né? Exatamente, saber aplicar no momento certo, né? Acho que esse é o diferencial dos treinadores que têm alguma experiência para os treinadores que estão procurando adquirir essa experiência. Então tem mais a ver com conceito, talvez? O conceito dos treinadores não fique bem formado com esse excesso de informação? Mas tem a ver muito mais, tem a ver, vai mais além do que a quadra isso, não é? Não, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, já está na moda há bastante tempo, e eu trabalho com isso desde 1990, com as formas jogadas de treinamento, né? Eu fui um dos primeiros que fiz isso no Brasil, adaptando de um livro de futebol que na época eu tive acesso. Então você vê um sem fim de atividades naquilo que se chama de tomada de decisão. Tomada de decisão, cara, todo mundo está tomando, não só no cotidiano, né, como na quadra. É toda hora. Toda hora. Agora, o jogo é de tomada de decisão, ainda que o atleta e o treinador não saibam disso, ainda que o atleta e o treinador não falem disso. Entendeu? Exatamente. Agora qual atividade tem a ver com a tomada de decisão correta para aquele momento do treino? Então, isso é a metodologia, isso é a metodologia do treino. A gente vê que sabe-se bastante atividade, mas aplicá-la como? Quer dizer, às vezes você vê treino em que o professor vai com 3, 4 mensagens diferentes num treino de 1h30 ou 2, às vezes até numa aula de menos tempo, né? Então, quer dizer, diante de tanta informação que tu passa para o atleta, e durante tão pouco tempo, porque tu tem aquela necessidade de demonstrar cátedra, que você sabe aquilo, né? Então você aplica tantas ideias de treino diferentes, desconectadas, que você acaba não alcançando objetivo nenhum. Então, antes se pecava pela falta, agora se pega pelo excesso. E as pessoas têm que fazer essa dosagem, essa sintonia fina do que se vai treinar e por quê. Pô, agora eu lembrei de uma história, 2004, vocês foram com a Móvel jogar em Campos Novos, em Joaçaba, e eu treinava Campos Novos. Eu te pedi uma atividade de um treino, e aí tu disse, vai lá que eu tô no hotel lá em Joaçaba, e eu fui lá. Chegando lá, tu me disse assim, eu tenho tudo aqui, mas tu... Daí eu perguntei, tu não tem medo de passar essas atividades? Tu disse assim para mim na época, professor. Não, porque aquilo que eu tenho, que eu vou passar, nunca tu vai passar, porque tu não pensa da mesma forma que eu, tu não tem os mesmos jogadores que eu, a realidade que tu enfrenta não é a mesma realidade que eu, então a aplicabilidade, a funcionalidade do trabalho que eu estou passando para ti aqui é tu que vai determinar. E naquela época lá, a minha preocupação era somente com a atividade. Eu não tinha uma preocupação com a funcionalidade daquilo que eu estava falando, porque muitas vezes eu posso ter uma atividade que ela seja fragmentada ou dinâmica, ou um treino no aspecto cognitivo, um jogo, mas se eu não tivesse a funcionalidade, não serve para nada. Como era o que acontecia. Não era culpa minha, porque eu era muito novo também, começando na área. Mas tu me diz, porque a realidade é tu que sabe a tua realidade. O que tu vai passar tem a ver com a tua cabeça, os teus jogadores, e a maneira que eles vão enfrentar, eu não sei. Porque é o teu universo. Então nunca é igual. E aí, porque eu me lembro disso aí, porque passou uns dias, alguns treinadores, a gente conversando, eles falaram para mim o seguinte: olha, nem sempre os treinadores de alto nível passam exatamente aquilo que acontece. E eu fiquei pensando, não é verdade não, porque o senhor já tinha me falado isso aí. E aí eu disse, não, eu rebati, não é verdade, porque aconteceu isso, e eu posso argumentar com aquilo que o senhor me falou mesmo. Então eu comprovei para eles, olha, dessa forma não é, com ele não. Talvez outros aconteçam isso, mas com o Ferretti não. E aí eles aceitaram, mas essa dimensão aqui da aplicabilidade é que é fundamental. E tem um aspecto que acho que para mim é determinante, que é a avaliação daquilo que tu está fazendo.
Sem dúvida. Eu acho que a avaliação é tão importante quanto o método. Sem dúvida. Avaliação quer dizer você ir aplicando formas de treino e saber avaliar se elas surtiram Exatamente. efeito ou não. E é exatamente o que eu te disse naquela época, eu continuo achando até hoje. Não sei quantos anos depois, deve fazer uns 20 anos. 16 anos! Então eu continuo pensando exatamente. Eu sou capaz de. Você é meu adversário num jogo que está para começar daqui a 15 minutos. Eu sou capaz de dizer para você exatamente o que eu vou fazer, mas o diferencial não é esse. O agente transformador daquilo que eu penso e treino é o jogador. Se o jogador É não o tem jogador. E se você conta para o teu jogador o que eu vou fazer, o teu jogador não tem capacidade para resolver, Para entender. Claro que o jogo, a tática é sinônimo de surpresa, né? Você quer surpreender o adversário e faz parte. Exatamente. E faz parte do fator surpresa. Mas às vezes a gente através de vídeo, a gente domina os conceitos, a gente aprende uma parte, pelo menos uma parte dos conceitos do adversário e não resolve o problema. Porque o agente transformador é o atleta. Então, por isso que eu digo, a preparação, ela não é só coletivo, não é você estar de frente para uma equipe e preparar o coletivo da equipe. É tu estar preocupado durante o tempo todo sobre aquilo que o atleta sabe, né? Você alterar a forma dele entender, não é ele virar um repetidor das suas ideias. Olha, Exatamente. quero que tu faça isso, tu vai fazer exatamente aquilo. É o cara, tu transformar um pouquinho a cabeça do cara sobre aquilo que ele pensa. Então, e aí, tão importante quanto a tática é o cara aprender fundamentação tática, né? O cara saber correr na quadra, se colocar em relação ao adversário e à bola, no ataque e na defesa, enfim. Então, a fundamentação tática ela é o pré-requisito para uma tática de qualidade, né? E a gente tem tido essa oportunidade, né? Os treinamentos melhoraram bastante, e a criançada tem aprendido isso desde a base. Isso é muito importante por causa da qualidade dos nossos treinadores de categoria de base. Isso aí, sem dúvida nenhuma, é o que se vê atualmente. Tem equipes excelentes aí em categorias de base, né? E jogadores chegando nas categorias mais acima, a partir do 17, com muita qualidade tática, fruto do trabalho desses treinadores. Aliás, é de grande responsabilidade o trabalho dos treinadores de categoria de base, né? É a clientela que dá mais trabalho, são as categorias de base, e por isso a responsabilidade do treinador de categoria de base é grande. Eu concordo contigo que dá muito mais trabalho, a gente tem que pensar muito mais em relação ao ser humano que está ali, que é uma criança. Então a gente tem muito mais coisas a se pensar na hora de montar um treino, de montar uma aula, de montar um esquema para jogo, mas enfim, a preocupação é muito maior com criança. E agora, hoje em dia, o senhor acha que a mentalidade dos atletas ela é mais forte ou mais fraca? Ou a mentalidade nossa também, como participantes desse meio? A mentalidade hoje é mais fraca ou mais forte? Ou não há essa relação? Não, o atleta, pelo menos os atletas de equipe de bom nível, eles são muito mais focados em parte tática do que foram no passado. No passado, década de 70, década de 80, o jogo era muita individualidade e pouca técnica. Quando surgem as equipes profissionais, e o meu registro é o Bradesco, no Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, lá é o meu berço, lá é onde eu comecei a aprender, e aprendi bastante com o Bradesco. Quando surge o Bradesco, as equipes profissionais começam a passar essa mensagem de um trabalho mais focado em parte tática, né? E aí hoje se chega a um conceito de que da tática para a técnica, né? Se você tem uma equipe harmoniosa taticamente, você facilita muito mais a vida do jogador técnico. Agora, se você só tem a técnica, você vai estar dependente de um bom dia do atleta, de que ele está naquele momento, de que ele vai render, de que ele vai resolver seus problemas. Eu vejo, isso tem a ver também com a capacidade dos treinadores, com a capacidade média dos treinadores, eu vejo que os atletas hoje dominam muito bons conceitos de parte tática. Isso facilita muito o trabalho de qualquer treinador. E essa relação, assim,
Quando que veio na tua cabeça essa possibilidade assim, vamos lá, tomada de decisão? Porque é um aspecto que foi diferente na década de 90. Hoje em dia ainda se discute essa relação de levar essa possibilidade do imprevisível para o treino. Naquela época, como que foi isso? Primeiro que você nunca vai controlar todas as fases do jogo, porque você nunca vai controlar o imprevisível, como o nome está É o dizendo. imprevisível, não tem É como. É, imprevisível, né? exatamente. Agora, sem dúvida nenhuma, que tem muitos capítulos do jogo que você consegue prever. Quer dizer, tomada de decisão, se usa essa expressão, como eu já te disse aqui antes, tomada de decisão, ainda que você nunca fale para o atleta, e nem se preocupe com isso, o seu atleta vai estar o tempo todo tomando decisão. É diferente a tomada de decisão para a tomada de decisão qualitativa, né? O que essas formas jogadas pretendem é como se você separasse um pedaço do jogo para treinar repetidamente aquela tomada de decisão, de forma que você, automatizando essa tomada de decisão, o atleta tem a condição, dentro daquele arsenal tático que ele acabou de adquirir, Carrega. ou você acha que ele acabou de adquirir, que ele acabe tomando durante as partidas. Então, muito além da tomada de decisão, que é um traço corriqueiro no nosso jogo, esse nome surge, mas isso sempre existiu, né? Mais importante que a tomada de decisão é a tomada de decisão qualitativa, né? Você Correta. separar os capítulos do jogo defensivo e ofensivo e criar alternativas jogadas, imitando o jogo é muito melhor, isso aí ninguém tem dúvida, né? Exatamente. Imitando o jogo é muito melhor, separar essas situações para que essas tomadas de decisões de qualidade sejam automatizadas pelo atleta e possam ser repetidas durante a partida. Essa dimensão que o senhor percebe o jogo, o senhor percebe também fora da quadra? Como assim? Não entendi. Para o jogador e para o senhor. Hoje, eu acredito nisso. Eu não sou nem um pouco nostálgico nem saudosista. Eu acredito que a gente cresce, amadurece e evolui. E o acesso à informação favorece as tomadas de decisões. Então, hoje em dia, eu acredito que nós tenhamos muito mais capacidade de resolver situações do que nós éramos propostos a fazer antigamente. Eu percebo na própria formação educacional na escola da minha filha, por exemplo. Coisas que ela aprende hoje, as coisas que ela enfrenta na escola, as coisas que ela é levada a pensar, é estimulada a pensar, é diferente. Porque eu acho que a própria formação educacional ela não é mais tão fragmentada como era. Esse método cartesiano, como era no passado, hoje ele já não faz mais tanto sentido. Hoje já percebe-se mais envolvimento do todo nessas pequenas partes. Então há uma preocupação para que as crianças tenham conceitos antes de entender o significado. Ou entendendo o significado ao mesmo tempo. Não sei se me fiz entender. Isso, exatamente. E na realidade, nós estamos falando de umas coisas muito similares, né? O processo educativo da escola ele é muito parecido com o processo educativo do treino, né, cara? Então, isso faz muito sentido, né? Aprender essas partes do todo, né? Que acabam se somando ao conjunto das coisas que tu quer ensinar. Isso aí não tem a menor dúvida. Exatamente. Não tem a menor dúvida. Exatamente. E ver, assim, jogadores com a mentalidade, por exemplo, ele está aqui participando aqui, um abração pro Falcão, o maior de todos. Eu falei na live com o Leco que ele tinha que ficar parado, ele não precisava nem jogar, mas ele não pode parar, não. Ele tinha que ficar paradinho ali dentro da quadra, mas ele não pode sair nunca. Porque ele é um dos caras que, para mim, assim, se tornou maior que o esporte. Mérito dele, conquista dele, e ele, assim, ó, é um cara que ele é determinante assim para traçar um modelo, um perfil de mentalidade forte, jogador consciente das suas qualidades e entendido a respeito de quem ele é e do posicionamento que ele tem. Então ele sabe exatamente quem ele é, tem noção da importância dele para o esporte. E hoje, o senhor considera que o senhor tem essa mesma dimensão para os professores também?
Não tem, não, quer dizer, eu não pretendo ser isso tudo, não. Eu acho muita responsabilidade. Não, eu Mas sei. eu acho legal, eu acho legal, Massa. eu acho legal, como eu comecei te dizendo, cara, dividir com todo mundo aquilo que eu sei dentro das minhas limitações, né? Porque, pô, isso é que é o bacana da vida, né? Os meus títulos estão ficando aí como retrato na parede, né, meu amigo? Exatamente. E aonde que eu vou levar esse conhecimento? Para lugar nenhum. Vou para o mesmo lugar que todo mundo vai, entendeu? Então, se eu puder antes disso, dividir o que eu sei com muito mais gente ficar feliz é muito melhor. Até porque tu me botou uma responsabilidade grande, né? O Falcão do lado e eu do outro. Falcão, Falcão eu sou suspeito para falar, o Falcão é um cara, sempre foi um cara diferenciado. Muito pouca gente conhece o Falcão, além do que ele faz na quadra. Eu tive a honra de, durante muitos anos, conviver com ele e conhecer que, muito além do que ele faz na quadra, ele é um jogador inteligentíssimo taticamente. Pô, Te confesso que eu aprendi muito na parte tática do Falcão, com o Falcão, né? A perspicácia dele de enxergar. Recentemente, até a gente estava batendo um papo sobre muitos assuntos. Foi até durante o jogo da seleção brasileira, que foi reprisado nesse domingo. A gente estava batendo papo sobre uns assuntos. E ele tem uma visão muito larga, muito diferenciada do futsal como um todo, da parte tática, né? A grandeza do Falcão não está só no jogo que se vê, né? exatamente. Tá nas intervenções dele fora da quadra. Tomara que o futsal brasileiro, seja ele quem estiver comandando o futsal brasileiro em todos os tempos, não perca o Falcão de vista, mesmo depois dele ter saído da quadra. Ele tem uma grande contribuição para dar, Concordo. tem uma grande contribuição para dar bem na vida fora da quadra. E tu sabe que o jogo começa a se ganhar fora da quadra, né, meu parceiro? Começa a ganhar fora da quadra. Começa a ganhar fora da quadra. O Flavinho contou uma história. Nós falando sobre mentalidade forte, ele falou para mim assim: Ederson, teve um jogo que nós jogamos lá em São Miguel, semifinal do Catarinense. Ganharam de quase 10, eu não me lembro o placar que ele falou, em Jaraguá, e foram jogar o segundo jogo em São Miguel. E vocês chegaram no ônibus 6 horas da tarde, e quando chegaram no ginásio, estava lotado o ginásio. E no vestiário, Franklin e Falcão comentando o que a gente vai fazer quando tiver 4-0 para nós já. Aí, pelo amor de Deus, a gente quer sair vivo daqui. Tava 4-0 no primeiro tempo, os torcedores pedindo autógrafo. Porque a mentalidade é tão forte que não se deixa levar por esses momentos. E eu vejo isso no senhor. Eu vejo isso. A calma. Tem um jogo, o senhor não vai lembrar, mas era a semifinal da Liga de 2005 em Brusque. John Deere, que o Marquinhos. Não, era Paulinho Sanunduva. E Malve. E aí tu só disse pro Antônio, eu tava bem atrás, assim, era o Antônio lá de Floripa, o Beck, o Antônio, o James e o Leco, acho que eram os caras que jogavam lá atrás. Mas eu sei que tu disse assim, ó, não precisa nem falar comigo. Quando o Leco olhar pro banco aqui e ver que não dá, tu pega e já vai. Não fala. Não sei, não foi exatamente isso, mas colocando na consciência dele, desenvolvendo essa capacidade de autonomia pro jogador. Que eu acho que o mais importante de tudo é essa capacidade que poucos têm, talvez seja a grande busca, a grande alquimia do esporte é fazer com que o jogador entenda o seu posicionamento e ele tenha essa autonomia, essa capacidade de entender o posicionamento dele sem que muitas vezes o senhor seja útil ou eu seja útil. Ó, o Dunga tá falando que viu esse jogo. Acho que a gente estava junto, Dunga. Não, sem dúvida nenhuma. O teu Ó, trabalho e o trabalho, aquele ali foi o primeiro título de liga que a Malve conseguiu. A gente já estava junto desde 2001, né? Leco, Chico, já viu nessa trajetória, porque eles são da base de Jaraguá, né? Eles são ali de Jaraguá mesmo. E o trabalho do treinador é exatamente esse. O treinador não tem que ser vaidoso, né, para achar exatamente. que ele está acima do grupo de jogadores. Ele está ao lado, né? E a função dele é exatamente esse. É, Uma vez ensinado e aprendido, tem que dar autonomia para o atleta. Porque o atleta faz um trabalho, a partir da visão dele de dentro da quadra, muito mais bem acabado que o seu, que está de fora. Então, se você tiver a oportunidade de aprender com o atleta, rapaz, é um aprendizado inimaginável. Eu vou te dizer, cara, eu vou te dizer que nesses 45 anos de profissão,
vou te arriscar uma percentagem, 70% do que eu consegui aprender foi com o atleta. Você observando o atleta atentamente o que ele faz e o que ele te diz, entendeu? Ele vem com uma mensagem muito fidedigna de dentro da quadra, muito, muito, muito. E se você perder essa oportunidade por vaidade, só porque você é o xerife, só porque você é o comandante, tá morto. O Falcão tá colocando aqui, ó, minha ligação com o Ferretti era antes e depois de todos os treinos, e antes e principalmente durante e após os jogos. Quantas vezes em conversa mudamos a forma de marcar, atacar durante o jogo? Pô, porque é isso que eu estou dizendo, acabou de confirmar aquilo que o senhor falou. Falava para o Ferre, essa é a formação do adversário para fazer o gol. É isso. Então eu considero que o senhor tem um coração ensinável, é isso? Não, sem dúvida, todos devemos ter essa percepção de, por exemplo, Aleluia. tô jogando com formação, né? Então o jogo começa e tem aquele casamento de formações, né? Elas vão se repetir. Mas tem um momento que tem que tentar trocar esse casamento de formações, porque a tua formação mais forte é que vai matar a partida. Esse é um conceito do Falcão. Esse é um conceito do Falcão, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Muito legal, isso aí é muito legal. Aprendi faz tempo com ele e repeti em todas as equipes por onde eu trabalho. Tu tem a E muitos percepção de têm que isso. o jogo de 5 por 5, a percepção do jogo de 5 por 5, não é aquela entrada automatizada. E a tua formação proporciona outra. Ou não. E ter a sensibilidade de trocar, né? Então, pô, isso é muito legal. Isso é muito legal. E essa dimensão assim da participação dos jogadores, todo mundo tem essa autonomia ou poucos têm? Não, nem todos os jogadores, por uma questão de personalidade, preferem participar, entendeu? Concordo. E o que acontece? Ele nem sempre participa. E outra coisa, jogos são, são personalidades são personalidades diferentes. Às vezes a abordagem para esse atleta é uma Concordo. abordagem eu e ele, né? E você acaba extraindo do atleta essa visão. Agora, quando o atleta quer participar, respeitar o direito de todo mundo falar, né? E respeitar Olha, o professor, que comando legal do isso aqui. treinador, não tem nada demais. Isso eu acho bacana. Sempre, e aprendi muito com isso. Porque tem muito jogador que precisa ficar na caixinha dele mesmo. Para que realmente tenha os caras que tenham essa capacidade, essa percepção de tomar de ter essa autonomia, de assumir inclusive a responsabilidade por aquele que é mais contido. Porque eu acho que isso também é uma maneira, faz parte da personalidade de cada um, e essas pessoas que trazem essa personalidade para dentro, elas agregam porque dão segurança a essas pessoas que têm essa autonomia. Acho que o professor está... Aí, voltou. Conseguiu me ouvir? Não. Deixa eu chamar aqui de novo. Espera aí. Deixa eu chamar aqui. Pô, que papo fera, hein? Deixa eu chamar aqui. Pô, o cachorrinho tá aqui, vai derrubar com todas as minhas coisas aqui, meu. Aí. Tá ouvindo, amor? Voltei, Aí, professor, voltei. Tá voltou. me ouvindo? Então, tô ouvindo. O cachorrinho derrubou meu cachorro. O cachorrinho Tá me da minha ouvindo? namorada derrubou tudo. Tô te ouvindo bem. Professor, acho importante também reunir o máximo de personalidades diferentes para que esse crescimento, até, por exemplo, assim, para que o Falcão tenha essa autonomia, essa capacidade. Ele tem isso naturalmente, mas é fundamental que ele tenha alguém que sustente, que seja esse porto seguro para ele também na quadra. Travou? Ô, galera, não tá dando para comentar aqui. Aí, ó, voltou, professor. Agora eu tô te vendo. Não tô ouvindo. Não te ouço. Deixa eu ver. Aí.
chamar de novo aqui, vamos ver. Ô, Fiola, pô, qual é a tua, meu? Voltou, tá me escutando? Voltou, voltou. Voltou e vou falar um Desculpa. negócio. O Fiola tá cornetando aqui, hein? Dá pra tirar o Fiola daqui? Gente boa, esse é meu amigo. Deixa ele falar. Deixa ele falar pra gente. Não tem... É, né? Eu quero fazer uma com ele também. Ele tem resenha. Ele falou, não dá pra falar, Gaúcho, porque se eu começar a falar aqui, eu vou derrubar muita gente. Eu tenho que ficar quietinho aqui. Esse é um monstro. Tem que fazer uma com ele mesmo, porque ele tem muita história. Esse tem muita história. Tô esperando ele, tá na mão dele, ele sabe, já falei pra ele. Tá? Tô esperando, um sabadão assim, ficar uma resenha, só pra ouvir ele contar a história. Agora, o pessoal pediu para eu perguntar um negócio pro senhor. E aqui, o que é melhor no curso? É as resenhas do Feola ou é o senhor servindo lá a linguicinha pra galera? Olha, isso é legal, né? Faz parte, né? Eu costumo dizer que o estágio vai muito além das palestras e dos treinos, né, cara? Muito. Existe um network muito estágio, né? O treinador que vai no estágio, ele aprende não só com os palestrantes, como aprende também com o pessoal que vai participar, né? Com os colegas, né? Exatamente. E aí é inevitável, amigo. Exatamente. Na cozinha, concordo. na cozinha, aquele churrasquinho que tem que sair, que é de lei, enfim. É verdade. Professor, o pessoal está perguntando aqui para mim, a gente entrar. O Márcio está mandando um abraço também, quer que tu mostre a defesa Y. Tem uma pergunta aqui a respeito do linha gol. Na formação, o linha gol, o que o senhor acha? Tira essa. Tá me ouvindo bem? Não está ouvindo? O pessoal está me ouvindo aí, sim? Pois é, não estou ouvindo. Tá difícil de conseguir. Fala, gordinho! Ô, gordinho. Deixa eu ver o que tu mandou aqui. É, boa, tá louco, ele é fera, né? Aí tu ouve uma dessa aí, hein? Pô, do cara, hein, Thiago? Pô, chama o Thiago, gordo, tudo do mesmo jeito. O Ferretti é monstro de conhecimento e humildade. Então, olha, tudo isso aí que eu tô falando aqui, todo mundo que tem hoje uma oportunidade no futsal, gordo, voltou. Ó, o pessoal tá falando aqui das experiências que tem contigo. A gente começa a ler os comentários das pessoas aqui, dos meus colegas, todos eles estão falando exatamente da importância que o senhor tem na formação deles, como treinador, como pessoa, como gestor, enfim, de qualquer forma. Todos eles, não tem um, ninguém cansa de falar dessa importância que o senhor tem. Então não é uma opinião isolada minha, é uma opinião que não é nem uma opinião, é conceitual já de todo mundo. Tanto é que o senhor está há tanto tempo, vai perdurar por muito mais tempo ainda como uma referência para a gente. O Márcio Borges, meu parceiro Márcio, treinador aqui, pediu para te mostrar a defesa Y na prancheta. Tem aí? Eu não estou ouvindo. Pô, tá difícil, hein? Não ouve nada? Não tá ouvindo nada? Vou ter que acabar desse jeito. É difícil mesmo o Ferretti aparecer em tantos lugares assim mesmo. É difícil. E agora ele não está entrando de novo. É difícil. Não, a minha live tá boa. Eu acredito que seja com ele lá, né? Aí. Acredito que seja ele. A minha, pô, vocês estão me ouvindo bem? Vocês me veem bem? Não, ele já tá voltando. Não, não vou acabar não. Tá me escutando, Éder? Tô te escutando super bem, professor. Tô te ouvindo bem. Na próxima vez que cair, eu tô saindo e voltando. É bom tu sair também e reiniciar, entendeu? Tá, acho que vou fazer isso aí então. Eu vou fazer isso aí então. Se cair novamente, sai junto.
Tá, vou fazer Mas isso vamos em aí. frente. Mas aí, Então vamos lá. Eu aprendi defesa zona com o senhor. Muitas vezes acho que até fica. Até eu me lembro que uma vez nós fizemos um amistoso em 2015 contra Florianópolis e nós ganhamos o primeiro jogo da temporada em São José. E aí, conversando com o senhor de estar marcando zona, eu falei, não, estou marcando individual. Porque eu vou falar uma coisa. Até hoje, eu não sei se tem a ver com a minha insegurança ou eu não consegui até hoje ter um nível de eficiência na defesa zona. Isso tem a ver com a minha capacidade, com a capacidade. É que tudo é um somatório de ações que ajuda e contribui. E os jogadores também. Mas eu confesso que até hoje eu não consegui ter um nível de eficiência legal. O Igor está aqui online e sabe disso. O Igor que trabalhou comigo 6 anos, ele sabe exatamente isso aí e concorda comigo. Eu não consegui até hoje. Deixa eu ver. Agora travou de novo. Acho que eu vou encerrar e vou começar de novo. Acho que eu vou. Professor, vou encerrar e vou começar de novo.